Ele mentiu querendo honra, e o resultado foi a morte. Eu sou o pastor Douglas Mariano e te convido a mais uma reflexão. Fique comigo do início ao fim. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, dar o seu like e, por fim, compartilhe esta mensagem com alguém que você ama. Pastor, quem foi o homem que mentiu querendo ser honrado, querendo receber prestígio, mas, na verdade, o que ele atraiu para si foi a morte? Vamos ver aqui no texto? 2 Samuel, capítulo de número 1. O verso de número 2 diz: Sucedeu ao terceiro dia que um homem veio do arraial de Saul com as vestes rotas e com a terra sobre a cabeça. E sucedeu que, chegando ele a Davi, se lançou no chão e se inclinou. E Davi lhe disse: De onde vens? E ele lhe disse: Escapei do exército de Israel. E disse-lhe Davi: Como foi lá isso? Peço-te, dize-me. E ele respondeu: O povo fugiu da batalha, e muitos do povo caíram e morreram, assim como também Saul e Jonatas, seu filho, também foram mortos. E disse Davi ao jovem que lhe trazia as novas: Como sabes tu que Saul e Jonatas, seu filho, são mortos? Agora entra a mentira, irmãos. Este rapaz queria receber benefícios, porque ele imaginava que Davi esperava com ansiedade a morte de Saul para tomar o seu lugar. Olha só o perigo de querermos vencer com a mentira. Essa história, ela deixa claro a cada um de nós: Deus vai honrar aqueles que querem vencer com a verdade e nunca com a mentira. Olha só como continua essa história. Então disse o jovem que lhe dava a notícia: Cheguei por acaso à montanha de Gilboa, e eis que Saul estava encostado sobre a sua lança, e eis que os carros e capitães de cavalaria apertavam contra ele. E olhando ele para trás de si, viu-me a mim, e chamou-me, e disse: Eis-me aqui. E ele me disse: Quem és tu? E eu lhe disse: Sou Amalequita. Então ele me disse: Peço-te, arremessa-te sobre mim e me mate, porque angústias me têm cercado, pois toda a minha vida está ainda em mim. Arremessei-me, pois, sobre ele e o matei. Mentira pura.
Porque em 2 Samuel, na verdade em 1 Samuel, capítulo de número 31, diz que Saul se suicidou. Ele não quis que os filisteus o matassem, ele pediu ao seu pajem de armas e ele negou matar a Saul. E Saul então tomou a sua espada e lançou-se-lhe sobre ela. Essa é a verdade. Mas este homem amalequita, intentando receber de Davi honras e prestígios, pensando que Davi ansiava pela morte de Saul para tomar o seu lugar, contou vantagem. Ô irmão, você conhece alguém que gosta de contar uma vantagem? E que, na maioria das vezes, ou em todas elas, acrescenta mentiras descaradamente. Você conhece alguém assim? Eu nunca vi alguém chegar muito longe com a mentira. Uma hora a árvore será conhecida pelos seus frutos. Como diz no ditado aí popular, a casa uma hora vai cair. E caiu para este homem. Eu vou repetir a mentira que ele contou. Olha só. Arremessei-me, pois. Verso de número 10 de 2 Samuel, capítulo de número 1. Arremessei-me, pois, sobre ele e o matei. Olha, conversa fiada. Porque bem sabia eu que não viveria depois da sua queda. E tomei a coroa que tinha na cabeça e a manilha que trazia no braço, e as trouxe aqui ao meu senhor. Então apanhou Davi as suas vestes e as rasgou. Olha só a reação de Davi, irmãos. Contrária ao que ele achou que Davi teria. Então apanhou Davi as suas vestes e as rasgou, como também todos os homens que estavam com ele. E prantearam, e choraram, e jejuaram até a tarde por Saul e por Jonatas seu filho, e pelo povo do Senhor, e pela casa de Israel, porque tinham caído à espada. Disse então Davi ao jovem: agora chegou a hora de pagar o preço. Olha aqui, ó. No versículo de número 13, vem então a paga pelo erro, pela falha. A Bíblia nos ensina, em Gálatas, no capítulo de número 6, no verso de número 7, está escrito assim: não erreis, não erreis, Deus não se deixa escarnecer, pois aquilo que o homem semear, certamente ele vai colher. Irmão, tem gente que semeia a mentira e vai colher o quê? A Bíblia diz que o pai da mentira é Satanás. Está lá, em João, no capítulo de número 8, a partir do verso de número 44, do 41 até o 44, está claro. O pai da mentira é Satanás. E ele veio para matar, roubar e destruir. Qual será o resultado de quem planta mentira? Vai colher o quê? Olha o que esse rapaz colheu com a mentira.
porque de forma nenhuma Davi queria a morte de Saul. Mesmo Saul sendo um perseguidor, mesmo Saul querendo a morte dele, ele amava a Saul e a Jonatas, o queria bem. Por isso ele é chamado o homem segundo o coração de Deus. Porque mesmo Deus sendo por muitos negado, Deus é negado por muitos, Deus é menosprezado por muitos, Deus ainda ama. Esta era a realidade do coração de Davi. E este homem veio com conversa fiada, com mentiras, achando que ia se beneficiar. Olha só o resultado. Verso de número 13. Disse então Davi ao jovem que lhe trouxera a nova: de onde és tu? E ele disse: sou filho de um homem estrangeiro amalequita. E disse-lhe Davi: como não temeste tu estender a mão para matares o ungido do Senhor? Então chamou Davi um dos jovens e disse: chega e lança-te sobre ele. E ele o feriu e o matou. E disse-lhe Davi: o teu sangue seja sobre a tua cabeça, porque a tua própria boca testificou contra ti, dizendo: eu matei o ungido do Senhor. Em outras palavras, Davi disse: que você pague pelo que você fez, porque a sua própria boca o denunciou. Eu quero abrir um parênteses. Amados, em Mateus, no capítulo de número 12, no verso de número 37, diz: pelas suas palavras serás justificado, mas também pelas suas próprias palavras serás condenado. Isso são palavras de Cristo. E isso é muito sério. Que guardemos então este ensinamento e venhamos entender que Deus ama aqueles que preferem a justiça, a verdade. Porque Deus, Ele é amor, justiça e verdade. Coloque a mão sobre o seu coração e deixe o pastor orar por você. Senhor Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e também da terra, eu quero, ó Deus, te glorificar. Acabamos de observar nas Escrituras que um homem quis se beneficiar, vencer com a mentira. Tua palavra nos diz, Senhor, que o Senhor honrará os que te honram. E com certeza o Senhor fará que prospere e que cresça e que receba vitória aqueles que preferem a verdade. Mateus 12:37 diz que até mesmo naquele grande dia, ó Pai querido, muitos serão justificados por suas palavras, mas também muitos serão condenados também por elas. Senhor, te agradecemos por nos ter revelado a verdade, porque está escrito, João, capítulo de número 8, no verso de número 32, e conhecereis a verdade, e é a verdade
que vos libertará. Que Deus abençoe a todos. E eu os espero na próxima reflexão.